Irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, não é? Falando sobre as parábolas de Jesus. Esta noite nós vamos ouvir, né, da parábola do filho pródigo. E quem vai ministrar, quem vai trazer a palavra para nós esta noite vai ser o nosso querido irmão, o jovem Renan. O Renan já esteve aqui por uma outra ocasião, né? E hoje ele está incumbido dessa tarefa aí, né? Certo, meus irmãos? Hoje eu vou ficar sentadinho ali ouvindo o Renan, me alimentando. Vamos orar, pedir que o Senhor nos dê graça ao seu servo. Ele já se preparou, eu não tenho dúvidas disso, e o Senhor vai falar conosco através da vida do Renan. Amém, meus irmãos? Senhor, Pai, nós te louvamos, te agradecemos mais uma vez, Senhor, pela oportunidade que temos agora, Senhor, neste momento de ouvirmos a Tua palavra. Pai Santo e Eterno Deus, usa, Senhor, conforme a Tua vontade, a vida do Teu servo Renan, Senhor, que ele seja canal de bênção, instrumento de bênção para as nossas vidas, Pai, que possamos estar atentos, ó Deus, que o Senhor traga as nossas mentes cativas à Tua palavra neste momento, Senhor, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor deseja que compreendamos, Pai. Usa o Teu servo, Senhor, de uma maneira maravilhosa, Senhor. Esse é o nosso pedido, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Renan, com você. Deus abençoe. Amém. A paz, irmãos. Tudo bem com vocês? É sempre uma honra e é um convite irrecusável. Não, obrigado. É um convite irrecusável, né? Quando a gente recebe essa oportunidade. Então, cá estou eu, mesmo doente. Hoje eu acabei não indo trabalhar. De ontem para hoje eu fiquei com uma gripe muito forte. Eu não sei se é uma gripe ou uma rinite muito forte. Mas achei por bem não falar nada para o pastor nem para o Ringuinho de última hora, assim, no dia da apresentação. Então, de antemão, eu já peço desculpas se eu cometer algum erro, ou se algumas frases ficarem um pouco mais lentas, porque eu vim à base de remédio, e aqueles remédios que dá sono, Ristamin, nossa, então, já peço perdão de antemão. Espero que não acabe influenciando na palavra de Deus para entrar nos corações de vocês. Vamos abrir, então, em Lucas 15. Lucas capítulo 15. Enquanto os irmãos abrem, o desafio de hoje, a parábola de hoje é sobre o filho pródigo. Mas os irmãos vão reparar que no capítulo 15 trata-se de três palavras. Tratam-se de três parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a do filho pródigo. E estudando e lendo sobre, eu percebi que o ideal não seria estudar a parábola do filho pródigo sozinha, mas sim trabalhar as três parábolas em conjunto, porque se Jesus falou e tratou as três palavras como um conjunto só, é porque Ele tem algo para nós. Ele tem algo para nos mostrar. Então, eu vou trabalhar de maneira conjunta, de maneira uníssona. Nossa, uníssona, em conjunto, essas três parábolas, até a gente chegar na do filho pródigo, que realmente é o nosso objeto de estudo de hoje. Fechou? Então, eu vou ler o capítulo 15 inteiro, que são 32 versículos, e começa assim. 15:1. Então, aproximaram-se dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este homem recebe pecadores e come com eles. E ele, Jesus, lhes falou essa parábola, dizendo: Qual de vós é o homem que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da perdida até encontrá-la? E, tendo-a encontrado,
regozijando-se, a põe sobre os seus ombros. E ele, chegando em casa, chama os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 pessoas justas que não necessitam de arrependimento. Ou qual mulher que, tendo 10 peças de prata e perdendo uma peça, não acende a candeia e varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la. E, tendo-a encontrado, ela chama as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque encontrei a peça que havia perdido. Assim eu vos digo que há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. E ele disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao pai: pai, dá-me a parte do bem que me é de direito. E ele dividiu-lhes os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou ao seu campo para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse: quantos servidores do meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei para o meu pai, e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e perante a ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servos. E ele, levantando-se, foi para o seu pai. Mas ele, estando ainda longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e à tua vista, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei a melhor veste, e vestiu, e ponde-lhe um anel em sua mão, e calçado em seus pés. E trazei aqui o novilho cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto, e vive novamente. Tinha-se perdido, e foi achado. E eles começaram a alegrar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e vindo, ao aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças. E ele chamou um dos servos e perguntou o que significavam aquelas coisas. E ele, o servo, lhe disse: o teu irmão chegou, e teu pai matou o novilho cevado, porque ele o recebeu são e salvo. E ele se irritou e não queria entrar. Portanto, seu pai lhe rogava. E ele, respondendo, disse ao seu pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, tu nunca me deste um cabrito, para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas, vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, mataste-lhe o novilho cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que eu tenho é teu. Mas era necessário fazer a festa e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado. Amém? Bom, a gente primeiro vamos dar só um passinho para trás para entender o contexto que Jesus se encontrava, o contexto ali, o local, com quem que ele falava. E eu acho muito interessante a gente voltar para o capítulo 14, no capítulo 14, do versículo 25 ao 35, eu não vou ler aqui por questão de tempo, mas se trata da parábola da dificuldade e do peso de se tornar discípulo de Jesus. No versículo 26 do 14,
fala sobre aquele que não largar a esposa, o filho, a mãe e o pai e servir a mim, não é digno de ser meu discípulo. E no 27 também fala, aquele que não é capaz de carregar a própria cruz, também não é digno de ser o meu discípulo. Então ele finaliza uma parábola muito dura, demonstrando a dificuldade de seguir realmente as palavras de Jesus e de seguir os mandamentos dele, se tornar um cristão de fato. Mas o ponto que eu quero tocar é no 35, no final, que ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E vocês viram, os irmãos viram, e também vem direto na Bíblia, que Jesus ele fala muitas vezes isso: quem tem ouvidos, ouça. Principalmente nas cartas de Apocalipse, que a gente fez até um estudo, é muito recorrente, mas também nos evangelhos, às vezes ele fala essa frase: quem tem ouvidos, que ouça. E depois dessa parábola muito incisiva e muito forte, Jesus, a sequência da história, a gente é agraciado para saber quem que realmente teve ouvido para ouvir o que Jesus disse e a seguir e carregar a própria cruz ou abandonar a própria família para seguir os mandamentos de Deus. Às vezes, tem alguns capítulos ou até alguns versículos que tem diferença de dias, meses, semanas, talvez até anos, mas aqui parece ser uma sequência. Jesus parece ter terminado essa parábola da dificuldade do discipulado de Jesus, e no versículo 15 já começa: então aproximaram-se dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. Então, quem que teve ouvidos para ouvir a palavra de Jesus? Os pecadores e os publicanos. Só que se você reparar, no versículo 2 também, tem dois personagens, dois grupos de personagens muito famosos na Bíblia, que são os fariseus e os escribas. Só que eles também ouviram a parábola anterior de Jesus e também vão ouvir a parábola de agora, que Jesus iria contar agora, da ovelha, da dracma e do filho pródigo. Então, quer dizer, eles têm também um ouvido e uma disposição para ouvir. Eles também têm. Só que eles não têm o coração aberto, eles não têm, retomando a parábola da semente, eles têm um coração que não é uma terra fértil para a palavra de Deus. Enquanto quem tem e se aproximou de coração aberto foram justamente os publicanos e os pecadores. Isso logo depois de ouvir a dificuldade que é seguir Jesus. Imagina você falar que você tem que abandonar sua família, abandonar seus bens e carregar uma cruz, e ainda você parar e falar: não, eu vou te seguir, eu quero ouvir mais sobre você, eu quero ouvir mais do que você tem a dizer, você é meu mestre. Enquanto isso, os fariseus e os escribas murmuravam e tentavam arrumar algum jeito de prejudicar Jesus, de matar Jesus ou de expulsar Jesus. E ele segue dessa forma, e ele lhes falou esta parábola, dizendo: ele falou para quem? Ele falou tanto para os pecadores. Aliás, eu não finalizei o versículo 2, desculpa. Aqui no versículo 2 diz assim: este homem recebe pecadores e come com eles. Os fariseus e os escribas falando para Jesus, falando de Jesus, falando: nossa, mas Jesus recebe pecadores e fariseus e come com eles. E a comida no Oriente Médio, nesse contexto, e até hoje, na verdade, tem um ditado que fala: você não pode recusar uma comida de um árabe. Se você recusar, é como se você estivesse fazendo uma desfeita tremenda, como se você, tivesse enojado de alguma coisa, como se você não gostasse da pessoa. E da mesma forma é o contrário: se você come com alguém, é como se você consentisse com aquilo que a pessoa é ou com aquilo que a pessoa faz. Então Jesus comer com de repente prostitutas, aqui não fala, mas com pecadores e com publicanos, e publicanos são os cobradores de impostos e servidores públicos, assim podemos dizer, de Roma, e eles eram completamente odiados por todos os israelitas, os judeus da época. Comer com eles era como se as pessoas olhassem e falassem: Jesus consente com isso, Jesus consente com o pecado dessas pessoas, e Jesus consente na cobrança de impostos de Roma. Então, como assim? Você está transgredindo a lei. Por isso que eles falaram assim:
Este homem recebe pecadores, mas além de receber pecadores, ele ainda come com eles. É um outro nível, um nível de intimidade muito maior. E aí ele segue dizendo: e ele, Jesus, lhes falou esta parábola, dizendo: qual de vós é o homem que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da perdida até encontrá-la? A parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida tem uma característica muito semelhante, que são 4 passos. É perder, algo é perdido, algo é procurado, então você tem uma ação de procura, algo é achado, e por ter achado, você se alegra, faz uma festa. Então, essas 4 características são muito comuns nessas duas, na dracma perdida e na ovelha perdida. Mas quando a gente chegar no filho pródigo, a gente vai ver que uma delas se perde. Mas então, qual de vós é o homem que, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da perdida até encontrá-la? E, tendo-a encontrado, regozijando-se, a pôs sobre os seus ombros. E ele, chegando em casa, chama os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. Essa é uma parábola bem curta, e eu não vou me aprofundar muito nela, justamente porque não é o objeto de estudo, mas ela tem 2 personagens principais que eu gostaria de tratar. E são personagens óbvios, que é o bom pastor e a ovelha. Só que na interpretação bíblica, a gente sempre busca a Bíblia interpretar a Bíblia. É uma regra de hermenêutica, né, Minguinho? A gente sempre procura a Bíblia interpretar a Bíblia. Então, em que momento, assim, você pergunta para o texto: quem que é o bom pastor? E quem que é a ovelha perdida? E um estudo muito interessante, os irmãos podem até abrir se quiserem, em Isaías 53, que em Isaías 53 a gente vai descobrir quem que é a ovelha. Isaías 53, capítulo 6. Diz assim: todos nós, como ovelhas, temos nos desviado. Nós temos nos afastado, cada um para o seu próprio caminho. E o Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías, muito famoso por ser um profeta messiânico, aqui ele destaca sobre quem que é a ovelha perdida. A ovelha perdida somos todos nós. Na época, ele fala para os israelitas, mas como é uma palavra profética e até messiânica, ele trata também depois do mundo todo. Todos nós nos desviamos do caminho de Deus, somos ovelha, e sobre ele caiu todas as nossas iniquidades. Sobre ele quem? O bom pastor. E esse bom pastor a gente consegue localizar em João capítulo 10. Olha que interessante. Quem que é esse bom pastor? João capítulo 10, versículo 11, diz assim, palavras de Jesus: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, voltando para Lucas, a gente percebe que o centro dessa parábola, a parábola da ovelha perdida, ou a parábola do bom pastor, é uma demonstração daquilo que Jesus haveria de fazer, vindo na terra, remindo nossos pecados, tirando nós da lama e do buraco do pecado onde nós estávamos perdidos e trazendo-nos de volta para o aprisco, para a água, para casa. E o que eu acho mais interessante é que, como eu falei para vocês, o ato do pastor é um ato ativo. O pastor vai até a ovelha, não é a ovelha que vai até o pastor.
Então, não é Deus, não é nós que vamos a Deus, mas Deus que veio até nós, se tornou carne e morreu por nós. E ele segue, o final da parábola diz: eu vos digo que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 pessoas justas que não necessitam de arrependimento. Só um parênteses, quem são essas 99 pessoas justas que Jesus fala? Existem duas teorias, pelo menos que eu encontrei. A primeira é que são anjos. Então, as 99 ovelhas do deserto são anjos porque elas não necessitam de arrependimento. Então, Jesus, ele não precisava ficar no céu e sendo adorado pelos anjos se elas já estão salvas. Os anjos já estão salvos, na verdade. Então, eles não precisam de arrependimento, mas ele vai para nós, ele vem para nós, para as ovelhas perdidas, para que consigamos o arrependimento. E a segunda, que é o que eu acho que é a mais razoável, que é como ele está falando para os fariseus e escribas, que nos olhos e nas lentes deles, eles eram perfeitos e não tinham pecado. Então, ele falando, ele dá uma cutucada e fala: se vocês são tão perfeitos, então vocês não precisam de arrependimento, vocês não precisam de um bom pastor. Quem precisa de um bom pastor é a ovelha que está perdida, que são os pecadores e os publicanos. Eu acho essa parte um pouco mais razoável. E aí, agora a gente vai para a segunda parábola. O pastor falou que parece que é uma ironia que Jesus usa. Eu acho que é mais razoável, né? E é de um teólogo famoso essa questão dos anjos, mas eu não sei se encaixa muito assim. E segue dizendo agora a segunda parábola, da dracma perdida. Ou, qual mulher que, tendo 10 peças de prata e perdendo uma peça, não acende a candeia e varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la? E, tendo-a encontrado, ela chama as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a peça que eu havia perdido. Assim eu vos digo que há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Eu acho que Jesus utilizou essa parábola, uma mulher como a personagem principal, porque raramente as parábolas elas tinham uma mulher como a personagem principal. Só que como ele falava tanto para pecadores e publicanos, e com certeza tinha muitas mulheres ali, eu acho que ele se deu numa... Ele falou uma parábola onde era de uma profissão majoritariamente masculina, na verdade 100% masculina, onde representava assim um trabalho muito comum para os homens da época, mas também ele queria falar no coração das mulheres também. Porque assim, as mulheres com certeza entenderam, mas talvez aquilo não tocou no dia a dia, ou no coração, ou na rotina dela. Mas quando ele usa uma mulher que perdeu uma moeda, uma mulher pobre, que perdeu uma moeda em casa, eu acho que deve ter dado um estalo assim, falando: tá, agora eu estou entendendo, agora é algo que eu vivo. E quando você faz isso, é diferente, toca o seu coração de uma maneira diferente, você presta mais atenção, você entende melhor. Então acho que também é um meio pedagógico que Jesus fez assim para atingir todo o público. E uma característica muito interessante também dessa parábola da dracma perdida é porque a ovelha, ela foi perdida fora de casa, mas a dracma, ela foi perdida dentro. Dentro da própria casa ela foi perdida. E eu acho que aqui o desafio lançado por Jesus é: até que ponto a gente não está se perdendo na nossa própria casa, no nosso próprio lar? E também, até que ponto pessoas perdidas não frequentam a casa de Deus, a nossa casa aqui. Então, o desafio lançado eu acho que é esse: a perdição no próprio lar, e eu acho que é uma questão de escolha. Você vai preferir ser presente na família, de repente num lar problemático, e se tornar
perdido ou se tornar um projeto de Deus. Da mesma forma aqui na igreja. É muito característico, talvez, né? Sempre usam aquela do joio e do trigo e tudo mais, já foi até falado. Mas assim, se perder dentro da igreja, o Saião, Luiz Saião, que é um teólogo muito famoso, né? Ele fala que tem crente que o carro leva sozinho para a igreja, que a roupa vai sozinha para o corpo, que ele senta sozinho aí e vai embora do mesmo jeito. É tudo no automático. Está perdido dentro da própria casa. Então, há perdição lá fora e há perdição também aqui dentro. Uma coisa a se observar. Mas agora a gente vai entrar de fato na parábola do filho pródigo, que é uma parábola muito rica mesmo. E ele começa assim. E ele disse, Jesus disse no caso, certo homem tinha 2 filhos. E agora eu preciso que vocês reparem numa coisa, na ascensão de importância dos objetos perdidos. O primeiro objeto foi uma ovelha de 99. E matematicamente falando, isso representa 1%. Depois foi uma moeda de 10, representa 10%. E agora foi um filho de 2, representa 50%. Então, só pela matemática você vê que Jesus ele vai escalando a importância daquilo que ele está falando. Mas assim, a matemática, você não consegue colocar no papel a diferença de importância de um filho para uma ovelha. Não é 50%, é estrondosamente mais. Então, Jesus, ele trata do pequeno, eu acho que de uma forma para mastigar e as pessoas irem entendendo, se deleitando, para depois chegar e falar, olha, agora a gente está falando de um ser humano, a gente está falando de um filho amado. É uma ascensão, assim, muito poderosa. E ele segue. E o mais jovem deles disse ao pai, pai, dá-me parte dos bens, aqui tenho direito. E aqui a gente precisa fazer uma divisão entre a lei romana e a lei judaica. O que acontece? Da parte da lei romana, o filho poderia pedir a herança e o pai poderia dar a herança ao filho, mesmo com o pai em vida. Não teria problema nenhum, isso em lei. Mas o pai precisaria consentir. Era só isso que era a exigência. Só que esse ato, para o mundo judaico, era uma afronta, era um pecado mortal, porque ia contra os 10 mandamentos de honrar o pai e mãe. Então, os filhos que praticavam esse ato de desejar a herança e pedir a herança com o pai em vida, era como se ele estivesse matando o pai no próprio coração. E o pai abandonando de fato o filho. É como se acabasse o relacionamento entre os dois, porque você não está honrando seu pai e sua mãe. E pela lei, era uma desonra muito grande, tanto para o pai quanto para o filho. E eu acho que por isso que depois vai falar que o filho teve que ir para uma terra muito longínqua. Porque se ele ficasse ali, ele ia ser uma vergonha. E se ele ficasse, não tinha como. Era literalmente como se o filho falasse, pai, você morreu para mim e eu morri para você. Isso no contexto judaico. E olha, apesar disso, o pai agiu e dividiu-lhes os haveres. Apesar da dor que o pai deve ter sentido, ainda assim ele falou, tudo bem, se é o que você deseja, então toma o que é seu de direito. E eu acho que isso também é uma representação muito grande do que Deus tem para nós. Não nessa questão de livre-arbítrio e calvinismo, mas eu acho que Deus, ele permite certas coisas acontecerem e certos desejos nossos, até errados muitas vezes, acontecerem para nos dar uma lição que no final a gente viu e vai ver melhor depois. Então, eu achei curioso que mesmo com o pai sentindo dor no coração, sabendo que aquilo é errado, sabendo que ele perdeu um filho, e aqui é no sentido de realmente ter perdido o filho, como se o filho tivesse morrido. Ainda assim, ele consentiu em dar a parte dos bens para ele. E segue dizendo no 13:
E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante. Só um parênteses aqui. O que se destaca aqui é ajuntando tudo. O filho, de fato, ele ajuntou tudo que ele tinha. Ele pegou a herança e pegou tudo que ele tinha na casa e partiu para uma terra distante. Isso representa que o filho não tinha pretensão nenhuma de voltar. Ele pegou tudo mesmo para não deixar uma cueca para falar, putz, vou precisar voltar. Nada, ele pegou tudo, para não ter desculpa. E olha o que ele fez. Ele foi para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. Aqui, nessa parte, não destaca exatamente o que foi a vida desordeira que ele levou. No final, o irmão diz que eram com prostitutas. Mas assim, não dá para saber exatamente se era, porque ele foi para terras longínquas e de repente chegou para o irmão que realmente ele estava gastando com prostitutas, não dá para saber. Mas que ele viveu uma vida desordeira, talvez de festas, mesmo com prostitutas, com bebida, com vinho, não dá para saber exatamente, mas ele realmente não soube cuidar do dinheiro e acabou perdendo tudo. Agora do 14 ao 16. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou aos seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. Bom, ele não foi prudente com o dinheiro, então acabou sobrando absolutamente nada para ele. Veja que isso foi um ato errado dele. O dinheiro estava no poder dele e era capacidade e era da responsabilidade dele de gerir bem o dinheiro, e ele não geriu. Mas também aconteceu uma grande fome, e essa grande fome não está no poder dele, não está na capacidade dele. E isso mostra que também uma das virtudes mais importantes para um cristão é a prudência. A prudência e a temperança é fundamental para que nós possamos viver uma vida boa, dar uma vida digna e não passar por problemas que estão fora do nosso controle. E essa questão do poder eu acho muito interessante porque Abraham Lincoln, pelo menos é uma frase que muitos alegam ser dele, diz que se você quer conhecer um homem, dê poder a ele. Que aí de fato você vai conhecer o coração, o que se passa na mente, no coração dele. Então, antes de realmente pecar contra o pai, assassinar o pai no próprio coração, viver uma vida desordeira, ele já tinha pecado tudo aquilo no coração dele. O dinheiro só potencializou e permitiu que aquele pecado e aquilo que estava no coração dele se tornasse real. E eu penso e lembro lendo assim, eu lembrei da história de Schindler, que é uma história muito famosa, né? Que foi um empresário que ele se alinhou ao partido nazista no começo da Segunda Guerra Mundial. Só que depois ele foi vendo as atrocidades que iam acontecendo com os judeus. E ele era um empresário muito bem sucedido, e ele tinha uma fábrica de cimento. Só que a fábrica de cimento ficava numa parte da Polônia onde a maioria dos seus funcionários eram judeus, porque ficava bem localizado no meio do gueto, digamos, da favela que os judeus ficavam. Então ele tinha praticamente 2.000 funcionários, e 80% desses funcionários eram judeus. Até porque era uma mão de obra barata e tudo mais, enfim. E vendo as atrocidades que aconteciam na Segunda Guerra Mundial, ele permaneceu alinhado no partido nazista como uma forma de se esconder, mas já discordando de tudo, ele pegou cerca de 1.200 judeus e refugiou eles na fábrica. A fábrica dele, que era de cimento, se tornou uma fábrica de munição, porque em meio à guerra
é comum isso acontecer, se tornar uma fábrica de munição ou de equipamentos para guerra, etc. Só que Schindler, quando se tornou uma fábrica de munição, Schindler fabricou uma munição apenas. E ele fazia relatórios falsos, falando que ele fabricava milhares e milhares por dia e enviava para os líderes nazistas. E ele desapropriou praticamente boa parte da fábrica e fez como se fosse um reduto para aqueles judeus ficarem e dormirem e ficarem protegidos. Então, você vê, um empresário bem-sucedido, com grande poder aquisitivo, colocou tudo em risco. Inclusive, ele foi preso 3 vezes e foi solto 3 vezes, mas através do poder dele, ele conseguiu fazer o bem. Ele conseguiu praticar um ato que muitos não praticariam. Então, essa questão, quer conhecer o homem e dê poder a ele, eu acho que é verídico. E poder não é somente dinheiro. Dinheiro é um meio para você ter poder e conseguir ter a capacidade de fazer aquilo que está no seu coração. Mas também existem outros meios de poderes, se tornar uma autoridade, enfim. Então, é algo para a gente vigiar. Se a gente recebesse a nossa herança, se a gente recebesse um poder tremendo assim, de um dia para a noite, o que seria que a gente praticaria? Se a gente ganhasse na Mega Sena, na Mega da Virada aí, será que quem ganhasse na Mega da Virada voltaria aqui, pastor? Então, é uma reflexão a ser feita. É uma reflexão a ser feita. Aí, no versículo 14, ele gastou tudo e houve grande fome naquela terra, e ele começou a passar necessidade. E ele foi e juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou aos seus campos para alimentar os porcos. A alimentação dos porcos era a profissão mais degenerada e mais, assim, odiada pelos judeus. Porque os porcos, eles eram considerados, como lá em Levítico diz, impuros. E ainda você cuidar de porcos, assim, você comer porco, você já se torna impuro. Ainda você cuidar, mexer na lama e... assim, é um caos tremendo para a lei judaica. É um problema. E você é mal visto, assim, por todo mundo, por toda a sociedade você vai ser mal visto. Ou talvez você deixe até de ser considerado judeu, porque você está transgredindo a lei. Então você veja que o desespero dele de conseguir se alimentar. Ele realmente estava passando muita fome, que ele falou, não, é o que tem. Assim, é a única vaga que tem, digamos assim, é de alimentador de porcos. Então, se é isso que eu tenho que fazer para não passar fome, que seja. Olha só, ele saiu de um lar que aparentemente não fala de problemas, mas ele saiu de um lar da fartura, ele saiu do banquete e começou a pedir o quê? E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava. Ele saiu da fartura, ele saiu do banquete e foi comer as cascas do que os homens comiam. Talvez as cascas das frutas, as cascas das nozes, não dá para saber direito exatamente, mas ele foi comer as cascas, a sobra da sobra, junto com os porcos, porque ele abandonou o pai. Ele assassinou o pai no próprio coração. Ele desistiu do pai. E veja, os porcos, como ali havia uma grande fome, não fala de uma seca, mas havia possivelmente uma seca, uma dificuldade na agricultura, então havia uma grande fome. E os porcos é um animal fácil de você se lidar mesmo em meio à fome, porque porco come de tudo praticamente. Então, realmente, eu acho que era uma vaga de trabalho meio que única para aquela situação, porque ele não ia conseguir na lavoura, ele não ia conseguir em nenhum lugar. Ele conseguiu com os porcos. Se rebaixou a ir para a lama dos porcos. E aí no 17 continua. E ele, caindo em si, disse: quantos servidores de meu pai têm pão suficiente e de sobra? E aqui eu pereço de fome. Levantar-me-ei e irei para o meu pai, e lhe direi:
Pai, eu pequei contra o céu e perante a ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um de seus servidores. E ele caindo em si. E essa parte do ele caindo em si, eu acho muito interessante, porque das 3 parábolas, você vê como pano de fundo o agir do Espírito Santo. Então, esse cair em si eu entendo e vejo como a ação do Espírito Santo sobre ele para entender, assim, o erro que ele cometeu e que assim ele pudesse retornar para o Pai misericordioso e pudesse ter uma vida digna. Então, veja, eu creio que aqui o Espírito Santo agiu nele, assim como o Espírito Santo agiu na mulher da dracma perdida, em busca de procurar, e também naquele bom pastor. O Espírito Santo, ele permeia como pano de fundo nas 3 parábolas. E aí, mas isso, o Espírito Santo te dá consciência, ainda assim você tem a sua responsabilidade. E a responsabilidade é essa: levantar-me-ei e irei para o meu pai. E lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante a ti. Veja que ele teve que tomar a iniciativa. O Espírito Santo fez com que ele reconhecesse o erro. Mas ele poderia reconhecer o erro e permanecer na lama. Mas ele tomou uma iniciativa de falar: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E olha só, a sequência importa aqui, é muito importante aqui. Ele diz: Pai, ele disse que vai falar para o pai, né? Pai, eu pequei contra o céu e perante a ti. Antes de você pecar com qualquer pessoa, você peca contra Deus. Antes de você pedir perdão para uma pessoa, você tem que pedir perdão para Deus. Porque realmente, Deus, ele está no seu pensamento e ele sabe do seu agir. Então, quando você peca primeiro perante a Deus e depois perante aquela pessoa. E ele prefere, e ele começa a compreender que é melhor ser um servo, que é melhor ser um escravo, do que ser uma pessoa independente, do que ser uma pessoa que não tem responsabilidades perante o pai, perante a família. Ele acha que é melhor, ele achava que seria melhor se jogar no mundo, se jogar no pecado. Talvez ele achava que o pai impedia ele de certas coisas e o pai era mau por impedir isso e ele queria viver aquelas coisas. E aí, depois de viver, ele se encontra nessa situação, desejando novamente o pai, querendo sair da lama do pecado e da desordem que ele vivia. E aí segue. E ele, levantando-se, foi para o seu pai. Mas ele, ainda estando longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Olha só, essa parte eu li em 2 livros, em 2 comentários sobre essa parte, que diz que correr para um pai de família era uma vergonha. Assim, eles não explicam o porquê que era uma vergonha, mas normalmente correr para um pai, para um dono de casa, para um sacerdote, não era incomum e era considerado algum tipo de vergonha. Eu não sei exatamente o porquê, mas se de fato é isso, o pai, primeiro, a gente já consegue entender que o pai ele olhava para o horizonte, ele olhava na expectativa do filho voltar. Então, o pai ele não foi procurar, como a mulher e como o bom pastor foi procurar a dracma e a ovelha. Não, o pai não foi procurá-lo, mas sim o filho veio procurar o pai, nesse caso. E é isso que diferencia entre aquelas 4 partes que eu falei para vocês. Perder algo, procurar algo, encontrar e se alegrar. Ele não foi procurar o filho veio até ele. E essa parte do correr só demonstra realmente a compaixão e o amor que o pai ainda sentia pelo filho. E aqui
Ele teve compaixão, correndo, lançou o pescoço e o beijou. E veja, era comum você beijar alguém, seja na testa ou seja na bochecha. Era comum você beijar alguém ao entrar na sua casa, homem com homem, um beijo de cumprimento, assim como nós temos hoje em dia. Mas pelo que está escrito aqui no beijo, aqui no texto, está falando que esse beijo ele foi um beijo assim de diversos beijos, um beijo de felicidade, um beijo de retorno realmente do filho para casa. É um beijo de uma felicidade tremenda, não aquele beijo de cumprimento. E aí segue dizendo: o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e à tua vista. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. E aqui demonstra o arrependimento genuíno daquele filho, porque eu fico imaginando a cena. Ele pensou em falar isso, que ele pecou contra os céus e contra o pai. Ele pensou em falar isso antes de ir ter com o pai. Só que quando ele viu a recepção do pai, uma recepção tão calorosa, talvez no caminho ele pensava que, putz, meu pai vai me odiar, putz, ele não vai me aceitar de volta, eu vou falar que eu prefiro ser servo. Mas quando ele viu aquela compaixão tão grande pelo que o pai teve por ele, talvez ele pensasse: pô, vou deixar de lado isso, deixar de lado que eu prefiro ser servo, vamos ver se ele só deixa eu voltar a ser o filho dele normalmente. Mas não, ele manteve a palavra dele e realmente falou que pecou contra o pai e que preferia ser servo dele a viver no mundo a desordem que ele chegou a viver um dia. E agora do 22 ao 24. Mas o pai disse aos servos: trazei a melhor veste, e vestiu, e pondo-lhe um anel em sua mão e calçados em seus pés. E trazei aqui um novilho cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto, e vive novamente. Tinha-se perdido, e foi achado, e eles começaram a alegrar-se. Essa parte, o versículo 22, que fala sobre a melhor veste, o anel, é muito curioso, porque o anel representa a autoridade e o calçado representa que aquela pessoa ela não é escrava. Geralmente os escravos andavam com o pé descalço. Então, quando a pessoa tem o calçado, quer dizer que ela não é escrava. Mas quando ela tem o anel, quer dizer que ela é autoridade. E aí eu volto para aquela parte da Bíblia, interpretar a própria Bíblia. Vamos em Gênesis capítulo 41. Olha só que interessante. No versículo... Gênesis 41, no versículo 42. 42. Diz assim: E Faraó tomou o seu anel de sua mão e o colocou sobre a mão de José, e o vestiu com vestes de linho fino, e colocou colar de ouro em volta do seu pescoço. Então, o contexto desse versículo é que José tinha acabado de se ascender ao poder de ser braço direito do faraó. Então, qual é a primeira atitude que Faraó tomou quando ele se ascendeu no poder? Quando José se tornou braço direito dele? Deu um anel e deu vestes para ele. Então, olha que interessante, o pai recebe ele e já dá a autoridade, a mesma autoridade que ele tinha antes. Ele poderia ter falado: não, filho, você fica aqui pelo menos um tempo, vamos ver como que está a sua cabeça agora. Não, de imediato ele falou: não, você é meu filho, toma aqui a autoridade e você não vai ser meu servo, você não vai ser meu escravo. E trazei aqui um novilho cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. O novilho cevado era a picanha da época, né? Era Então, não apenas ele era um novilho, mas era um novilho cevado, era um novilho cuidado exatamente para essas ocasiões mais especiais. Talvez o pai cuidava desse novilho para, de repente, algum sucesso
que ele tivesse na carreira, na vida profissional e comemorasse com os amigos. Enfim, geralmente essas pessoas um pouco mais abastardas sempre tinham um novilho cevado para, vamos comemorar? Eu tenho um novilho cevado lá, então vamos comer, vamos nos alegrar. Então, essa representação do novilho cevado é tão importante assim que ele fala, eu quero dar do bom e do melhor para o meu filho, que apesar de ter se perdido, ele voltou. E ele voltou são e salvo. Porque diz assim, porque este meu filho estava morto e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado. E eles começaram a alegrar-se. E aqui eu vou fazer um contraponto, porque esse trecho demonstra muita felicidade, mas eu acho que é um alerta também. Você não precisa se perder e ser achado para ser feliz. A insatisfação, ela é muito corrente nos nossos dias, de você sempre querer mais, de você sempre estar indesejado, você sempre desejar mais e estar sempre insatisfeito. E no final das contas, não foi exatamente isso que ocorreu no pecado original, e não foi isso exatamente a insatisfação, o desejo de mais poder, foi exatamente o que aconteceu com aqueles anjos que caíram. Então, é um alerta muito forte, você não precisa ser perdido para ser achado. Às vezes também, numa vida mais rotineira, a gente acha que nós somos sempre escanteados. Não, mas olha, fulano fez isso e eu estou aqui, fulano fez aquilo e eu não tive essa oportunidade. Não seja essa pessoa. Se você tem 10 dracmas, que representa 10 dias trabalhado, se regozije e seja feliz nas 10 dracmas. Se regozije no pouco. Porque aí eu vou entrar um pouco na filosofia que eu gosto bastante. Os estoicos, que também é até citado na Bíblia, em Atos, eles falavam uma coisa que é muito, muito verdadeira, apesar de ter alguns problemas na filosofia deles, mas eles falavam, se você se satisfazer no pouco, você vai ser muito mais feliz do que aquele que se satisfaz no muito. E isso é óbvio, porque assim, se você se satisfazer no pão com ovo e o outro só se satisfaz no caviar, então quer dizer, umas 3 vezes por dia você consegue ser feliz. Agora, o cara do caviar, de repente, nunca vai conseguir. Então, que a gente tente entender o nosso papel no mundo, entender, assim, que no pouco também é muito. Pouco com Deus é muito. Então, pensemos nisso, porque isso vai ser o problema, exatamente o problema do irmão mais velho desse jovem. Vamos ler do versículo 25. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e vindo, ao aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças. E ele chamou um dos servos e perguntou, o que significavam aquelas coisas? E ele lhe disse, o teu irmão chegou, e teu pai matou o novilho cevado, porque ele recebeu são e salvo. E ele se irritou e não queria entrar. Portanto, saindo o pai, lhe rogava. Olha só, o filho perdido, o irmão dele, voltou são e salvo e ele ficou irritado. Aqui a gente não consegue entender exatamente o porquê. Na verdade, a gente tem uma dica, né? Que ele fala, eu estou sempre aqui do seu lado, depois a gente vai ver. E ele te abandonou, ele te matou no coração dele e você o recebe desse modo. Então, vamos ler até o 30, para ficar mais claro, aí eu continuo. E ele se irritou e não queria entrar. Portanto, saindo o pai, lhe rogava. E ele, respondendo, disse ao seu pai, eis que eu te sirvo há tantos anos, e em nenhum momento transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito, para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas, vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, mataste-lhe o novilho cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e tudo que eu tenho é teu. Mas era necessário fazer a festa, regozijar-nos, porque este teu irmão estava morto e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado. Então veja,
o irmão ele ficou irritado com a volta do irmão mais novo, que gastou, como ele diz, com prostitutas. Ele não ficou, talvez ele ficou com inveja, no sentido de, olha, como assim? Você então tem o seu preferido. E também ele se sentiu um pouco injustiçado, de falando, pô, mas eu estou sempre te servindo, eu estou sempre aqui. Como que ele parece ter até um pouco mais de primazia do que eu, que além de tudo sou o primogênito. Porque o primogênito tinha uma primazia muito maior do que o mais novo. Eu até tinha esquecido de comentar, mas sobre a herança, se fosse dois filhos homens apenas, a herança era dividida entre 2/3 para o mais velho e 1/3 apenas para o mais novo. Isso só pela primogenitura. Só dele ser o mais velho representava que a herança dele deveria ser maior do que a do mais novo. Então, ele se irritou e não queria entrar. Ele não ficou feliz. E olha que interessante, ele não usa o termo, o meu irmão. Ele fala, o teu filho. É como se ele tivesse também perdido o amor, a compaixão por aquele irmão. Ele falou, não, ele é teu filho. E esse teu filho voltou aqui e ele já é recebido dessa forma? Olha só que complicado, né? Que complicado. E aqui a representação desse irmão mais velho é novamente os fariseus e os escribas. Por quê? Porque eles alegavam que aqueles pecadores, aqueles que não eram os judeus, eles eram novos, eles não conheciam ainda a palavra de Deus efetivamente, nem nada. E isso gerou muito conflito na igreja primitiva. A gente vê em Atos, né? No concílio de Jerusalém, nos conflitos entre os gregos e os judeus. Isso porque os judeus eles sempre julgavam também ter essa primazia. Então os judeus ficavam nos melhores lugares, com as melhores comodidades. As viúvas judias recebiam as melhores recompensas, enquanto as viúvas gregas não recebiam. Então, essa limitação da salvação e essa limitação da graça acontecia e estava permeado no pensamento dos judeus e está permeado até hoje, né? Porque para eles a salvação é só realmente dos judeus. Os mais ortodoxos pensam dessa forma. Então, eles achavam que eles realmente não transgrediam, né? A gente volta também para aquele ponto. Na visão dele, eles não transgrediam. Eles eram como esse irmão mais velho. Falou, mas eu não transgrido, eu trabalho no campo, eu não te abandonei. E ele te abandonou, ele te assassinou. E ainda assim ele tem ele vai ter essa mesma autoridade que eu. Ainda assim ele vai carregar o mesmo anel de autoridade que eu. Ainda assim ele vai carregar as mesmas vestes que eu? Como assim? A questão limitadora de Deus, né? Deus é só meu. É uma característica assim muito grande. E no versículo 31, no 31 e 32, que ele finaliza, diz assim: E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo. E tudo que eu tenho é teu. Isso mostra que a herança realmente ficou tudo para o resto. A herança que restou vai ficar tudo realmente para o mais velho. Mas era necessário fazer a festa, regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e vive novamente. Tinha se perdido e foi achado. Então, ao invés dos escribas e fariseus se regozijarem com que publicanos e pecadores estavam se convertendo, estavam a fim de ouvir da palavra de Deus e da vontade de Deus, eles ficaram insatisfeitos. Falaram, não, como assim? É nosso, o Deus é nosso, não é deles. E eu acho essa parte tremenda, né? O teu irmão estava morto e vive novamente. Tinha se perdido, mas foi achado. Ele foi achado. Ele foi achado. Ele estava morto, assim como eu, assim como você. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E apesar da gente estar na lama do porco, depois de tanto pecar,
ao longo de tantas décadas, tantos milênios, de tanto pecar na lama, ainda assim veio o bom pastor carregar a gente nas costas, vir até nós, não nós até ele, mas ele veio até nós, desceu até nós para nos salvar e deixou as 99 lá, para que você pudesse estar aqui. Mas não somente isso, ele enviou também o Espírito Santo para influenciar e para coagir mesmo aquela mulher a achar a dracma perdida, aquela pessoa que está perdida dentro de casa, aquela pessoa que não se encontra na vida. Ainda assim, veio o Espírito Santo varrendo, acendendo velas, acendendo luz para poder te encontrar, para você também estar aqui. E também, além de tudo, além de enviar o Filho e o Espírito Santo, tem o Pai misericordioso, que quando você desejar voltar, independente do pecado, se você voltar arrependido e se você voltar disposto, assim como os pecadores e como os publicanos desejaram voltar e ouviram a palavra de Deus, não murmuraram, mas ouviram. O Pai encontra de braços abertos e tem um banquete para você, e Ele tem um banquete para mim. Então, as 3 parábolas, eu acho que não é 3 por acaso. Eu acho que é 3 porque representa a ação de Deus, a ação da Trindade na nossa vida. E a ação da Trindade para a nossa salvação. Mas também a gente tem a capacidade, temos que ter a iniciativa de nos levantarmos e irmos até esse Pai. Mas como? Através da oração, através do joelho dobrado. Então, as portas sempre estão abertas. Ela é pequena, ela é estreita, mas está aberta. Então, que fique o convite para o banquete do Cordeiro Cevado que a gente vai ter no céu e que nós não nos perdamos, seja lá fora, seja dentro de casa, e não vivamos uma vida em desordem em qualquer lugar. Amém? Amém. Desculpa a voz arranhada e alguns problemas de dicção, mas faz parte. Obrigado, Renan. Deus abençoe. É isso aí, irmãos. É a manifestação da graça de Deus, não é? Buscando a ovelha perdida, nos fazendo enxergar o que está perdido dentro de casa. Enquanto você falava, Renan, eu me lembrei de uma coisa assim. Parece que a terceira parábola que ele conta, ou a terceira parte, né? É um filho que se perde saindo de casa, e o outro filho que se perde ficando em casa, estando em casa. Olha aqui, né? Então, os 2 filhos, né, parece que perdidos. O que se perdeu saindo de casa retornou. E o que estava dentro de casa, que podia desfrutar de tudo, por algumas razões que a gente não, assim, desconhece, não reconhece a grandeza, os benefícios, a bondade do Pai, né? Quando ele reclama com o pai, é um outro detalhe. Ele diz assim: esse teu filho. Mas a resposta do pai é: esse teu irmão. O pai traz de volta, né? Insiste com ele. E você disse também que a saída de um filho caracterizava como que uma morte. Pai, para mim você morreu. E na concepção da época, talvez o pai pensasse o mesmo: para mim você também morreu. E o pai fala 2 vezes: esse meu filho estava morto. 2 vezes ele fala, não é? E reviveu. Meus irmãos, tentar explicar a graça é uma coisa muito difícil, porque a graça é uma coisa profunda, que a gente não entende muito bem, mas a gente pode ser abraçado por ela, e podemos crer que a graça de Deus chegou até nós, não é? Pelo Filho.
pelo Filho. Então, muito obrigado, Renan, por compartilhar conosco esse texto maravilhoso de Lucas 15. Não é? Meus irmãos, eu queria orar com vocês. Eu tenho pelo menos 2 pedidos. Um é pela mãe da Rô.